Bom dia, aqui é o professor Gabriel, professor de vocês de História da Arte. Hoje, dadas as circunstâncias, vamos falar sobre a arte romana de uma maneira bastante inusitada, né? Mas, dadas as circunstâncias, eu acho que é a melhor maneira da gente estudar essas grandes conquistas, as grandes razões, as grandes manifestações estéticas e plásticas do povo romano. É interessante que a primeira denúncia que a gente realiza aqui é como os romanos eram práticos e a sua praticidade reverberava na sua própria manifestação estética. Tudo que os romanos construíram tinha algum fundamento lógico, matemática, utilitário, usual para a sua sociedade, seja na sua arquitetura da mais diversas, aos templos, aos palácios, aos aquedutos, o esgoto, as vias públicas, enfim, toda a construção era pensada pelo bem-estar social. A escultura, a pintura reverberava essas mesmas questões que precisavam ser elaboradas a partir de um ideal de conquista da racionalidade, da superação das questões humanas e também compreendendo o papel social do que o romano realizava na sua sociedade. Ou seja, o espaço em si era a garantia da civilidade, e é por isso que no latim a expressão civita é aquele cidadão que exerce a sua civilidade no espaço da cidade. E a própria civita também pode ser traduzida como cidade, ou pode ser urbe, que também é cidade. Então, a existência de uma cidadania precede a existência de um espaço físico, geográfico, pautado num tecido urbano, mas também nas relações sociais que se constroem desse mesmo espaço. Ok? Bom, quando a gente estuda ou começa a estudar a arte romana, é interessante que chega a ser um anacronismo em relação a isso, porque de certo modo não faz muito sentido estudá-los, porque nós estamos nos estudando. Alguns intelectuais dizem que ao chegar em Roma é o lugar onde você chega no espaço da civilização, você contempla a sua própria existência, porque é lá de fato de onde tudo surgiu. Essa imagem ao fundo, por exemplo, é a ruína de um templo romano, um templo dedicado ao deus Baco, que na liturgia grega é o deus Dionísio. Esse templo ele fica no Líbano. Então a expansão territorial, a conquista romana chega até mesmo na Ásia Menor. E é por isso que a gente observa, entende esse espaço como uma contribuição estética e uma continuidade, muitas vezes também uma ruptura da tradição grega, da tradição greco-romana. Mas é muito interessante que os romanos, eles não são cópias gregas. Os romanos, eles têm a sua própria autenticidade. Os romanos, eles constroem, os romanos, eles elaboram e eles se orientam a partir de uma ideia grega. Mas essas ideias são bastante distintas se a gente for parar para pensar no que de fato representa ser um grego nesse mundo antigo e o que representa ser um romano. E esse quadro ele acaba esboçando com bastante profundidade essas distinções. Como por exemplo, os gregos eles são idealistas, os romanos eles são práticos, eles são metodológicos. Inclusive, a palavra em grego métodos, significa caminho. Então, os romanos escolhem um caminho diferente que os gregos têm. Na aula de Grécia eu já expliquei para vocês que os gregos eles sempre vão se orientar na sua premissa maior, que é a sua tríade, a verdade, a justiça e a beleza. Os romanos ele acreditam no poder e na propriedade. Os gregos inventam a filosofia, os romanos inventam o direito. Os gregos estão com a democracia, os romanos com a república. Uma frase grega que eu já cansei de falar para vocês é conhece-te a ti mesmo. Uma frase romana, uma frase do próprio latim, é dura lex sed lex. A lei é dura,
mas é lei. Então eles não transcendem esses valores, eles não buscam idealismo, eles vivem a praticidade. Outra frase grega: todo homem, por natureza, quer saber. É o Aristóteles que está falando isso. Ele busca o autoconhecimento, ele busca o esclarecimento. Outra frase latina: sic sempre tyrannis, assim sempre os tiranos. É basicamente um modus operandi, que aqui também é uma frase latina, que é o modo como se opera. O modus operandi é a maneira como o Senado romano deve se comportar contra os tiranos. Ou seja, extirpando esse poder e limpando, buscando a sobriedade. Uma característica grega é conhecer. A outra característica dos romanos é dominar. Os gregos tinham atletas, os romanos tinham gladiadores. Os gregos eram arquitetos, os romanos eram engenheiros. Os gregos acreditavam profundamente no reino do belo. Já os romanos acreditavam no reino da praticidade. Por mais que, em pontos de vista plásticos, gregos e romanos se parecessem, os romanos até vestissem a mesma indumentária dos gregos, ou seja, a indumentária é a maneira como de fato eles se vestem, as roupas, as maquiagens, os coturnos, enfim, de tudo que eles utilizavam. Eles são profundamente diferentes, são sociedades diferentes. A fundação romana é feita a partir de duas perspectivas: a perspectiva histórica e a perspectiva mitológica, que é dada pela lenda, né? A lenda de Rômulo e Remo, que vocês já devem estar bastante familiarizado. Essa aqui é uma imagem, é uma escultura feita em bronze pelos etruscos. Os etruscos eram um dos povos que faziam composição nessa grande península itálica. Eles conquistaram grande parte da região onde hoje é a Lombardia, passando por toda a Toscana. Depois eles descem até a Campanha e eles finalizam voltando para o centro da própria Itália, na margem direita do rio Tibre. Então foi um grande povo que conquistou essa região. E a característica política desse povo é que eles pareciam tanto quanto com os gregos. A sua sociedade era organizada a partir de cidades-estados, ou seja, não havia uma centralização política, muito diferente dos próprios latinos. Os latinos, eles antes da fundação de Roma, eles tinham a centralização política na cidade de Alba Longa. E Alba Longa, inclusive, é uma cidade vizinha a Roma e responsável pela fundação a partir de um ponto de vista político, né? A partir do ponto de vista político da fundação, existe um acampamento fundado pela cidade de Alba Longa, nas 7 colinas de Roma, onde é as 7 colinas hoje. E essas 7 colinas eram ocupadas por esse exército que combatiam os etruscos para fazer a reocupação dessa terra na região de Roma. Então há uma motivação política, mas há uma motivação ainda por cima militar dessa cidade. Então há essa fundação política e há também a fundação mitológica, como eu havia mencionado anteriormente. Nessa estátua feita em bronze, a gente percebe que a loba está amamentando os 2 filhos, né? A gente sabe que dentro dessa mitologia, Rômulo ele acaba matando Remo e nisso ele acaba fundando a própria cidade. Aqui é só um mapa daquilo que eu havia ilustrado para vocês a respeito do que era o povo etrusco. Aqui ele está no mapa, aqui nesse coral. Interessante, aqui embaixo, aqui em alaranjado, por exemplo, tem a Magna Grécia, que eu havia mencionado para vocês na aula passada, né? Aqui na região da Sicília, aqui na região de Nápoles, algumas cidades que eles haviam fundado. Esse texto aqui que eu deixo para vocês, esses tópicos, é aquilo que eu já havia mencionado anteriormente a respeito da fundação romana. Aqui é a frase, né, do Ernest Gombrich a respeito do sentimento que se tem quando chega em Roma, né? A mais notável realização dos romanos foi, provavelmente, no domínio da engenharia civil.
Como eu havia mencionado, eles eram engenheiros. Conhecemos tudo sobre as suas estradas, seus aquedutos, banhos públicos, desculpa, mesmo as ruínas dessas construções ainda conservam um aspecto extremamente impressionante. Sentimos-nos formigas quando caminhamos em uma Roma entre seus enormes pilares. Foram essas ruínas, de fato, que tornaram possível às gerações seguintes esquecer a grandeza de Roma. É genial o aspecto que a gente tem que rememorar, né? Buscar a ideia da monumentalidade para compreender essa civilização. A grande conquista da engenharia, a grande conquista técnica dos romanos foi a transformação dos dintéis, que são essas duas traves, juntamente com essa estrutura de cima, que é o próprio dintel, que eu havia mencionado, e os arcos, né? Eles transformam essa estrutura que não há uma distribuição perfeita dos pesos, né? Aqui a gente percebe que há duas colunas e um arquitrave em cima. Aqui não há uma harmonização e não consegue fazer um edifício em vários pavimentos, porque esse material ele é totalmente perecível. Basta a gente lembrar dos templos gregos. Os templos gregos eles não são feitos em vários pavimentos, porque a estrutura não é possível, ou seja, não há uma distribuição perfeita do peso. Aqui a gente percebe que há a edificação, por exemplo, dos arcos. Os arcos eles conseguem colocar esses monolitos, essas rochas talhadas, sem nenhuma argamassa, buscando o equilíbrio perfeito e a distribuição do peso do próprio edifício. E quando existem vários arcos, é chamado de arcada, né? Então a distribuição ainda é mais perfeita e mais intensa. Você consegue aumentar a estrutura do edifício, colocando mais pavimentos e mais peso, porque ele consegue ser mais distribuído. Esses arcos eles podem ser chamados de arcos de volta perfeita ou simplesmente de arcos romanos. Aqui é um exemplo da grande engenharia dos arcos romanos. É a arquitetura de ponto de vista prático. Esse aqui é um aqueduto construído na França, na região da Provence. A Provence ela tem esse nome porque quando ela foi conquistada, é a região onde era a Gália, né, na época da conquista, ele era chamado de província. E até hoje o sul da França é chamado de província, ou no próprio francês, que é a Provence. Aqui a gente vê um aqueduto na Ponte du Gard. A Ponte du Gard é um aqueduto que o rio chama Gard, né? E ele tem um declive de mais ou menos 8 graus, né, no seu ângulo, porque o aqueduto ele tem uma função de transportar a própria água. Então ele vai do lugar de maior altitude para o lugar de menor altitude, transportando a água por esses declives, acompanhando o próprio nível, o próprio relevo, né, a própria topografia do ambiente. E a gente percebe que na etimologia da palavra, aquae significa água e duto é o condutor, então é um condutor de água. A gente percebe que ele é feito em 3 níveis, né? O primeiro pavimento são arcos distribuídos, eles são mais robustos. No segundo nível a gente vê que os arcos eles são intercalados, né? Ou seja, onde o arco morre, ele morre em cima da coluna do próprio outro arco, e em cima a gente tem um terceiro pavimento com arcos menores, e esses arcos menores eles distribuem ainda mais o peso, fazendo com que essa estrutura se torne cada vez mais perecível. O anfiteatro ele é uma construção também romana, ele é uma adaptação do teatro grego. O teatro grego ele era semicircular. Aqui o anfiteatro ele é circular, ele é completo, né? Ele é de volta perfeita também. A gente percebe que o Coliseu ele tem vários pavimentos, são 3 pavimentos com vários níveis de arcadas. Em cada arcada existe uma orientação plástica que busca rememorar os tempos áureos da Grécia Antiga. Então, cada pavimento tem uma ordem arquitetônica diferente. O primeiro pavimento é a ordem dórica, que são aquelas colunas sem nenhum ornamento. O segundo pavimento são as colunas jônicas, que são as colunas ditas assexuadas, que elas têm esses capitéis
com essas volutas e essas voltas, esses arabescos que dão essa ornamentação do edifício. E o terceiro pavimento é a coluna coríntia, que é a coluna do período helenístico e mostra a devoção ao sentimento e o suprassumo da ornamentação da arquitetura grega. É considerada até mesmo essa coluna uma coluna feminina. Ela é decorada com folhas de acanto e com flores. A gente percebe que nessa essa reconstrução de imagem, né, nessa interpretação do que era o Coliseu, existe um grande espaço e uma arena circular onde cabiam mais ou menos 70 mil pessoas. E a conformidade do espaço parece muito com os estádios atuais. Então, a ideia é que você observe o centro, né, da encenação de qualquer ângulo do próprio estado, do estádio, né, porque isso de fato é um estádio. A ideia do Coliseu é que ele tem esse nome por causa da estátua de Nero que ficava próxima ao estádio, que era chamado Colosso do Nero. Esse anfiteatro ele foi construído sobre a casa do Nero, a Domus Aurea. Depois que o Nero bota fogo em Roma, ele sofre aquilo que eu já cansei de falar para vocês, que é a danação da memória, ou seja, a condenação da memória do imperador. Tudo dele é destruído e as pessoas que iam para o Coliseu diziam que iam visitar o Colosso de Nero, que iam próximo ao Colosso do Nero. Então esse nome acabou pegando e é por isso que o Coliseu ele chama Coliseu, Colosseum, ok? Ele é feito em concreto, uso de rochas traventinas, de tufo e de calcário, e também o mármore. E ele era feito com mais de 300 toneladas de grampos de ferro. Inclusive, os grampos eles foram tirados durante a Idade Média para a construção de outros edifícios romanos. E é por isso que ele tem uma série de buracos que a gente pode perceber em algumas imagens, que eram os grampos de ferro que foram extraídos. Outro aspecto interessante da arquitetura do Coliseu são esses velários, que são essas proteções retráteis que eram utilizadas para sombrear o estádio ou até mesmo para retirar a sombra, né, para colocar uma intensidade solar mais interessante. Essa construção era totalmente retrátil, ela era feita a partir de contrapesos, ele era utilizado assim, né, e era construído geralmente com tecido ou com couro. Aqui nessa imagem é uma imagem de um elevador do Coliseu nas galerias subterrâneas, ou seja, eles utilizavam esse sistema de contrapesos para chegar no pavimento da própria arena com a maior facilidade, que era bastante comum. Esse aqui é um retrato de um anfiteatro na Croácia, é o mais bem conservado da época romana. Ele é na cidade de Pula, né? E aqui ele é só uma ilustração, só uma imagem que eu mostro para vocês como que ele é utilizado hoje na modernidade. Ele é utilizado como palco para shows e até hoje ele tem essa função na Croácia, na sua sociedade. Aqui é a imagem da Cloaca Máxima, que é o suprassumo do esgoto romano, né, por assim dizer. Ele é construído no período monárquico e até hoje ele é utilizado pelos romanos. Até hoje ele tem a função de ser a principal via de escoamento do esgoto romano, ok? Aqui são as pontes, a gente pode perceber que a utilização dos arcos são ainda bastante expressivas. Essa é uma ponte em Alcântara, na Espanha, então eles chegaram até mesmo a dominar a região da Espanha. E a função é óbvia, é a passagem do rio, mas não inviabilizando o próprio rio. Então você consegue passar por debaixo do rio, mas você atravessa para o rio, conectando essas duas partes, esses dois relevos. Em relação à arquitetura religiosa, eles começaram a construir vários templos dedicados aos deuses, sobretudo aos deuses planetários, como no próprio Panteão Romano. O Panteão Romano ele é uma interpretação do Parthenon grego de Atenas. A gente percebe que há o frontão grego ali, né,
O triângulo é encimado dentro dessa construção retangular, né, desse grande entablamento. A gente percebe que atrás dessa construção grega, de um aspecto grego, que é essas colunas coríntias, existe um grande tambor. Esse tambor ele é uma estrutura é, circular, onde ela não tem nenhuma abertura em suas paredes. A única abertura é a abertura central, né, a abertura do teto, que é o grande óculo. E ele não existe pilares internos, e é justamente por isso que não tem aberturas, porque precisa dar sustentação ao próprio teto, que era muito pesado. E esse teto ele é todo revestido com um trabalho artesoado, com motivos escultóricos, mas eu já vou mostrar para vocês. Grande parte do edifício é construída em concreto chamado pozolana. E a pozolana é um concreto feito com cinzas vulcânicas e cal. Aqui é o trabalho artesoado, como eu mencionei para vocês, a gente percebe que existe, né, um grande trabalho com motivos escultóricos dentro da própria abóbada. Existe também essa abertura central, e é engraçado que pode chover, pode nevar, que o centro do edifício vai ficar molhando. Mas no chão do edifício, na estrutura central, existem pequenos furos onde os funcionários eles rapam a água para evitar o acúmulo e a deterioração do próprio edifício. Esse panteão romano ele ficou muito bem preservado porque durante a transição para o catolicismo o edifício ele foi salvaguardado pela Igreja Católica, onde onde ele foi readaptado como uma igreja católica. Então esses bancos de pessoas sentadas, eles estão assistindo a missa, ok? Então é só para ilustrar que esse edifício ainda é utilizado com a sua função religiosa. Ali embaixo está escrito tampeole, que significa pintura de ilusão óptica. A ideia é causar justamente essa ideia de ilusão de ótica olhando para o próprio edifício. E essa fotografia da lateral direita ela causa essa impressão. Outro edifício importante é a Maison Carré, na cidade de Nimes, na França. É um templo dedicado a Deus da Fortuna. Um aspecto diferente da arquitetura grega é que a arquitetura grega você acessar o edifício por todos os seus lados. O edifício romano, você precisa acessar ele a partir dessa escadaria, ele tem uma portada única, como vocês podem perceber na imagem da direita. E as construções romanas, eles sempre colocavam o edifício em um pódio elevado, e a ideia era colocar elevação dentro do próprio edifício, para ele se destacar na estrutura da própria cidade. O outro edifício importante, que ele vai ser mais importante ainda, é para a construção do próprio cristianismo, é o edifício basilical. A basílica, você já deve ter ouvido, tal igreja é a basílica da cidade. A basílica é, na verdade, um edifício romano, um edifício multifuncional. Uma das suas funções eram funções administrativas. Ele funcionava como banco, ele funcionava como centro jurídico. Então, ele era um edifício pau para toda a obra, que é aquilo que a gente chama, e é por isso que ele era tão bem resolvido em pontos de vista técnicos, mas também em pontos de vista sociais, que ele acaba sendo adaptado pela Igreja Romana, ok? Aqui não existe, é uma imagem, né, das ruínas de uma basílica, porque não existe em Roma nenhuma basílica original do período imperial ou do período republicano. Tudo que a gente tem hoje de basílicas em Roma são reconstruções ou medievais ou reconstruções do período moderno, ok? A arquitetura, a partir de uma ideia de ornamentação, por exemplo, a gente pode perceber nos Arcos do Triunfo, que são essas construções que tinham a função do imperador triunfar sobre alguma batalha, sobre alguma realização pessoal do imperador. Na esquerda a gente tem o arco de Constantino. Ele tem três arcos, né? 3 arcos de berço. Aqui porque ele tem maior profundidade que um arco normal. Ele é ornamentado em 8 colunas coríntias, com 8 estátuas encimadas a essas colunas.
Ali é uma inscrição feita em latim, falando das conquistas de Constantino. Há vários painéis também com essa própria narrativa. Há também estátuas e relevos embaixo das próprias esculturas. Do outro lado do Arco do Triunfo também tem as mesmas menções religiosas, que também são puramente políticas. Aqui do outro lado tem um arco de Tito. Ele é um arco com uma única entrada, né? Um arco que também tem profundidade, que é um arco de berço. Também há umas inscrições feitas ali a respeito do Senado romano, que a gente pode perceber. Também faz menção ao Vespasiano. Ele tem 4 colunas dessa face do edifício. Ele não é tão ornamentado quanto o arco de Constantino. Isso representa a própria importância do imperador para a sua sociedade. E os romanos, eles roubavam, eles saqueavam os próprios arcos. Ou seja, quando um imperador construía o seu arco, ele roubava os artefatos do arco de outro imperador. Então havia essa supressão de arcos constantemente. Aqui são as termas, né? Essa aqui é a terma de Bath, na Inglaterra. Ela é de 75 depois de Cristo, né? A gente sabe que o Império Romano ele chegou até mesmo à região da Inglaterra. Aqui é só pra gente mostrar o espelho d'água. Os banhos públicos e as termas, eles eram o grande espaço de convivência do romano, porque os romanos não tinham banheiro nas suas casas, então eles utilizavam esse espaço para tomar banho. Eles saíam literalmente nus de casa, iam para esse espaço e eles tomavam banho. Eles também faziam as suas necessidades nesses espaços, então eles precisavam dessas edificações públicas. Era muito comum que as pessoas morressem nesses banheiros públicos, porque havia muitos animais peçonhentos na região onde tinha as privadas, e muitas vezes eles iam fazer suas necessidades e acabavam morrendo. Outra aspecto interessante da arquitetura narrativa ornamentada são as colunas. Essa aqui é um exemplo da coluna de Trajano. A narrativa é a conquista da Dácia. A Dácia hoje é a Romênia, né? Os romenos eles falam a língua latina, que é o romeno, então eles são um povo latino. Aqui são várias tiras, né, com várias voltas em torno dessa coluna, contando a trajetória do Trajano na conquista da Dácia. Então ele conta as batalhas, ele conta o que ele fundou, ele conta quem morre com ele, enfim, ele conta toda a história da conquista. E em cima a gente pode perceber que há uma estátua do próprio imperador Trajano, onde representa toda essa grande conquista do próprio imperador triunfando sobre a cidade. A escultura romana, ela tem um aspecto totalmente diferente da escultura grega. A escultura romana é profundamente realista. Eles não escondiam as feições ou as tristezas ou a marca do tempo no rosto dos homens. Eles muitas vezes utilizavam máscaras mortuárias para colocar em perspectiva de fato a realidade daquele indivíduo. E eles eram verdadeiros retratistas, muito diferentemente dos próprios gregos. Eles valorizavam a expressão da alma do indivíduo que é retratado no seu próprio rosto. Esse aqui é um exemplo de um busto do Catão, o Velho. Ele era um senador romano. A gente percebe que as marcas do tempo no rosto do homem, elas são profundamente respeitadas. Ele não tem um olhar, né, expressivo, porque ele está de olhos fechados, já que ele já havia morrido. As marcas do tempo, por exemplo, na testa, ou até mesmo nesses sulcos da sua bochecha, são bastante representativos. Do outro lado, a gente tem estátuas dos paterfamilias. Dentro da religião romana, os paterfamilias são deuses familiares, né, que são cultuados por suas próprias famílias, que são os seus antepassados que morrem.
Então a gente percebe que até mesmo o planejamento da roupa é muito bem respeitado, mas o homem ele segura busto dos seus antecessores que haviam morrido antes dele mesmo. Então a figura central é o homem em pé, que é também bastante realista. César não foi imperador, mas todo imperador foi César. O primeiro imperador de todos é o Augusto, o Otávio Augusto. Augusto, na verdade, significa divino, né? Que ele é contemplado pelos próprios deuses. Augusto ele se torna imperador depois da conquista do Império Egípcio, depois da derrota de Marco Antônio e de Cleópatra. E o título é justamente interessante porque César não foi imperador de fato, porque ele morre antes do surgimento do Principado, mas todo imperador carrega o título de César. Então o primeiro César é o Augusto, que é um título de imperador. Então César não foi imperador, mas todo imperador foi César. Nessa estátua de Augusto, da Prima Porta, é a representação da vitória dele na Batalha de Actium, que foi a batalha onde ele venceu Cleópatra e Marco Antônio. A gente percebe que existe um cupido aqui no chão, né, que é a representação da ligação dele com os deuses. O cupido, que é a filha, que é o filho, né, na verdade, da deusa Afrodite. No chão também há um golfinho, que representa que foi uma batalha naval, e ele venceu essa batalha naval. Ele parece muito com o Doríforo, de Policleto, sobretudo a posição da postura grega, o pé de apoio, o pé de descanso. O planejamento da roupa dele também é bastante realista. Ele é representado com essa armadura. O seu dedo indica que ele está voltando para casa para ser contemplado, né, para ele triunfar sobre a própria Roma a partir da sua vitória contra os egípcios. Aqui é uma construção moderna da estátua dele, colorida. Como eu havia mencionado para vocês, eles pintavam as próprias estátuas. Então a imagem que a gente tem de uma beleza clássica, fria, sem cores, é uma imagem totalmente deturpada do que era a realidade para o próprio grego ou para o próprio romano. Eles sempre pintavam suas estátuas, ok? As estátuas equestres, poucas delas sobreviveram. E na cidade de Roma especificamente, só sobreviveu a de Marco Aurélio. Porque durante a conquista católica, os católicos achavam que as imagens elas tinham que ser destruídas dos imperadores porque eles eram hereges. Mas eles deixaram essa porque eles pensavam que era Constantino. E como Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, eles deixaram essa estátua, mas ela na verdade era de Marco Aurélio. As estátuas equestres mostram narrativas dos imperadores sobre as suas mortes. Se a estátua ela tem o cavalo, né, da estátua, ele tem as 4 patas no chão, significa que o imperador ele morreu em circunstâncias naturais. Se a estátua ela tem uma pata levantada, significa que o imperador ele morreu por causa de algum ferimento de batalha. Se a estátua tem as 2 patas do cavalo levantadas, significa que o imperador morreu durante a batalha em decorrência, em virtude da batalha. Então era para honrar o imperador. Então quanto mais ação tem a estátua, mais importante é esse imperador para essa sociedade, porque ele morreu pela batalha, ele morreu por Roma. Então eles colocavam esses cavalos para representar a força do próprio imperador, ok? Aqui são as domos romanas, que são as casas dos romanos. Eram casas que não tinham janelas para ruas, e por causa disso eles precisavam pintar o interior de suas casas para dar uma maior vivacidade a essa cidade, essa casa para ficar menos artificial. A gente percebe que aqui nos ambientes separados por números, número 10, número 7, no número 8, número 11, por exemplo, existe uma série de pinturas nessas paredes para representar esse maior furor dessa casa, né? Existe, por exemplo,
as primeiras pinturas que foram descobertas, a gente sabe que eles faziam isso, foram a partir das ruínas da erupção que chegou na cidade de Pompeia e Herculano. Em 1738, quando equipes do rei Carlos II encontram essa cidade lá na região de Nápoles, na época Nápoles era uma possessão espanhola, eles começam a escavar e descobrem que havia uma cidade soterrada. E eles encontram esses vestígios dessas pinturas romanas. Também os mosaicos eles encontram. E eles colocam uma certa. Eles acabam até catalogando quatro estilos diferentes da própria pintura, pintura romana, perdão. E é o que a gente acaba chegando para nós, porque não sobreviveu de fato as pinturas da cidade de Roma. O que faz sobreviver é a cidade de Pompeia e Herculano, porque a erupção vulcânica acaba bloqueando a cidade e preservando a construção dessas pinturas. Então, o primeiro estilo é o estilo primitivo, né? Ele é caracterizado por paredes coloridas que imitam os retalhos de mármore. A gente vê que esses quadrados, eles são pinturas, mas ao mesmo tempo parece bastante um mármore. Então, são pinturas bastante simples, mas é a primeira impressão de uma compreensão que precisa decorar o interior dessas casas para eles se sentirem confortáveis. O segundo estilo é o estilo arquitetônico. A gente vê, por exemplo, aqui na Vila dos Mistérios em Pompeia, que é uma série de colunas, de frontões, de ornamentos, que são representações arquitetônicas que decoram o interior desses quartos. Então surge a imagem de colunas, relevos fantásticos, que dão ilusão até mesmo de movimento. E o segundo estilo ele tenta enganar a visão e dar a impressão ao observador de estar olhando através de uma janela onde há pinturas ilusionistas, que são até aquilo que eu já tinha dito para vocês, que só a Tempe Eole. A Tempe Eole é a ilusão de pinturas, né? Então você olha para um ambiente todo fechado, onde ele não tem uma janela, mas você pinta esse quarto, você pinta esse interior para dar essa impressão de que há um mundo exterior, você tem uma melhor sensação de estar nesse ambiente, você não se sente tão enclausurado. Aqui é uma outra pintura do estilo 2, né? São passagens, por exemplo, de ritos dionisíacos em painéis vermelhos. Então a gente vê o próprio deus Dionísio aqui representado e há uma iniciação religiosa dessas crianças aqui que estão inseridas agora nesse culto ao próprio deus Dionísio. Eles vão sacrificar esse bode, porque o bode, inclusive, é uma representação do próprio Deus, ok? O terceiro estilo é o estilo ornamental. Ele representa uma continuidade do segundo, numa versão mais livre e ornamentada, mais leve e menos pomposa. No centro das paredes, os pintores exibiam cenas bucólicas, da zona rural, como gás, pastores e santuários. Ou seja, a arquitetura ela vai ser praticamente suprimida nessa pintura. Ela vai fazer parte do pano de fundo, mas não é o tema central, mas sim as pessoas e a sua convivência humana, né? Sobretudo nessas zonas rurais. Outra pintura importante é o quarto estilo, que é o estilo intrincado, que ele vai ser uma miscelânea dos três estilos anteriores, ou seja, uma mistura de todos esses estilos. Vai aparecer os blocos de mármores, as bases arquitetônicas, as cenas naturalistas do terceiro estilo, então tudo contando com essa grande narrativa. Então a gente percebe aqui nessa pintura, por exemplo, as colunas, os quadros, o mármore novamente. Aqui a pintura bucólica do terceiro estilo. Aqui são outras cenas, né, em outros painéis dessas casas. Aqui uma pintura erótica. Aqui uma pintura mais ornamentada, que parece mais o segundo estilo. Essa aqui já é também uma pintura que lembra mais o terceiro estilo, pelo seu tom mais divino. Aqui é uma representação da deusa Nike, né? É a Palas Atena. Aqui ela segura o seu próprio elmo. E aqui a gente vê que a deusa da vitória, ela vem alada com seu escudo e provavelmente ela vai contemplar alguma vitória desse povo. Os mosaicos, né, são pequenos retalhos de mármore, de cerâmica, de vidro, que são colocados
numa pequena superfície, eles são colados, eles têm o objetivo de contar uma história, né? É uma pintura, mas ao mesmo tempo é uma figura. Aqui é um grande mosaico do Alexandre o Grande, né? Numa terma em Pompeia. A gente vê o rosto do jovem Alexandre, mas também aqui o Dario. Dario II, que era o rei da Pérsia, na batalha da conquista da Pérsia, feita pelo Alexandre o Grande. Aqui são outros mosaicos. Aqui a Medusa e sua grande rival, Palas Atena, que são... A Palas Atena é a mulher que vai amaldiçoar as Górgonas, que eram três irmãs. Aqui é a representação da Medusa, a mulher com cabelos de serpente. Aqui, só para a gente voltar no primeiro slide, são as ruínas romanas. As ruínas, especificamente, é do Fórum Romano. O Fórum Romano era o lugar do debate da política, era uma verdadeira praça. Os romanos iam para lá para protestar, iam para debater a política. Era o centro da vida urbana dessa própria cidade, ok? Hoje é só uma ilustração de como esse espaço está em ruína. Quando eu falei para vocês que os romanos eles pichavam, eles faziam pichações e xingamentos nas suas ruínas, é justamente aqui na região do Fórum, ok? E por último, qual é a última instituição romana? Qual é a última instituição que chega até mesmo à modernidade para nós? A brincadeira dessa imagem é colocar até mesmo lá em cima, né? Senado e o povo romano, que é a instituição senatorial, que é a instituição política mais forte, que ela sobrevive até mesmo o período imperial, mas não é o Senado romano que chega para nós. A instituição que chega para nós é a Igreja Católica. Engraçado que o cristianismo, ele não é uma religião, por exemplo, que era falada em latim. Por exemplo, Cristo, ele falava aramaico. A Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego. Mas a igreja em si vai falar em latim. Até o Concílio Vaticano II, em 1961, as missas só eram rezadas em latim. Ou seja, o latim é o que prevalece porque a Igreja Católica é uma continuidade do Império Romano. Entendem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o que é a arte romana. Espero que seja esclarecedor alguns pontos de vista técnicos, estéticos. Espero também que, se tiverem alguma dúvida, vocês possam procurar no e-mail. Esse vídeo talvez não é a melhor forma que eu consigo explicar para vocês. É um resumo da ópera da arte romana, mas eu espero que seja satisfatório e que seja fortuito para vocês entenderem essa arte. O slide também vai estar disponível para vocês e qualquer coisa é só procurar.